Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí acompanhando o canal. Vim aqui essa noite trazer uma palavra de Deus para vocês, algo que infelizmente muitos não dão mais importância, algo que infelizmente em muitos altares, em púlpitos não é mais pregado, que é falar sobre o céu, falar sobre o inferno. E sabemos que o homem que mais pregou, que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou mais do inferno do que do céu. E essa noite eu quero trazer uma palavra para os irmãos, para refletir, que está lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante, que é a parábola do rico e do Lázaro. Diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Muito bem. Essa palavra, quando o Senhor Jesus estava dizendo essa parábola, que muitos dizem que é um acontecimento mesmo, um defende que é parábola, a Bíblia diz que é uma parábola, mas tem pessoas que defendem que foi realmente uma história verídica, porque é a única parábola que o Senhor Jesus coloca um nome, dá um nome, que aí ele colocou Lázaro, deu um nome. Então muitos defendem que é uma história real. Mas enfim, vamos para o texto, vamos ver o que Jesus estava falando, o que ele queria dizer com aquilo. Quando Jesus passou essa parábola, no início do capítulo 16, ele vem falar da riqueza. Ele está preocupado com o coração do povo, porque o povo está querendo servir a Deus, mas ao mesmo tempo querendo servir a Mamon, que é o dinheiro. Então Jesus vem mostrando para aquele povo que estava ali ao redor dele, principalmente os fariseus que ele estava, gostavam muito de dinheiro. Vem mostrando o mal que o dinheiro pode fazer ao coração do homem. Porque o dinheiro, ele sendo mal administrado, o dinheiro, ele domando o homem, ele ganhando a vida do homem, o que ele faz na vida do homem? Ele tira o amor de Deus do coração do homem, deixa o amor ao dinheiro. Ele traz a arrogância, ele traz o orgulho, ele traz a avareza, ele traz a desobediência a Deus, ele traz a dependência própria do homem. O homem passa a não depender mais de Deus. Bom, ele acha que não depende, né? Então ele acha que ele não depende mais de Deus, que ele depende somente do dinheiro dele que está guardado no banco, ou da fazenda dele, ou do carro dele, da casa dele, enfim. Jesus até conta uma parábola de um mordomo infiel, do mordomo que engana o seu senhor. Que engana o seu senhor por quê? Porque estava de olho no dinheiro que o patrão dele tinha. Então o Senhor Jesus vem trazendo, falando nessa parábola, a importância de nós sabermos que não tem como a gente adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar o dinheiro. 1 João, capítulo 2, versos 15, ele diz assim que não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Olha o que ele diz: não amei o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque as coisas do mundo há concupiscência, há o pecado. Então, aqui o apóstolo João já estava dizendo: amem a Deus sobre todas as coisas. O próprio Jesus, em Mateus 6,33, ele também diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentados. Então o Senhor Jesus, quando ele entra na parábola do rico e do pobre Lázaro, ele vem mostrar o resultado daquele que coloca as coisas à frente de Deus. Aqui nesse texto está mostrando que o rico colocou o dinheiro acima de Deus. Não que a riqueza seja pecado, de forma alguma. Se Deus quiser te prosperar, se Deus quiser me prosperar, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, Ele não vai deixar de ser Deus na minha vida e nem na sua vida. Porque a maior riqueza é morar no céu. A maior riqueza é nós ganharmos o galardão, é nós ganharmos o reino dos céus. A maior riqueza nossa é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas vamos aqui para o texto que eu acabei de ler para vocês.
vocês. Então aqui Jesus, ele chama a atenção. Olha, ele coloca duas pessoas, o rico e o pobre. O rico, Jesus diz que ele viveu esplendidamente. Ele teve tudo aqui nessa terra. Mas o pobre, o Lázaro, ele vivia na porta do rico, querendo comer das migalhas que caía da mesa do rico. Mas o rico não lhe dava atenção. O rico não dava nada para ele comer. Agora vocês imaginem o quanto que Lázaro sofreu. Vocês imaginem Lázaro cheio de chagas, os cães vinham lamber. A Bíblia diz que os cães vinham lamber as chagas de Lázaro. Mas Lázaro nunca desistiu de servir o Senhor. A Bíblia diz isso, pastor? A Bíblia não diz isso, meus irmãos. Mas a Bíblia está dizendo que quando ele morre, ele é levado pelos anjos. Se ele foi levado pelos anjos, é porque ele agradou a Deus, porque em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, em nenhum momento ele quis deixar os caminhos do Senhor, mas pelo contrário, a Bíblia não diz, mas pelo contrário, eu tenho certeza que ele olhava para o céu e agradecia a Deus todos os dias pela vida dele. E às vezes, irmãos, às vezes eu ou você nos pegamos querendo reclamar da vida. Às vezes nós pegamos, eu como pastor, muitas vezes eu vejo irmãos que querem pôr Deus contra a parede. Por que isso acontece comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que me vale ser crente? Porque olha a minha vida. Gente, olha para a Bíblia. A todo momento o Senhor está mostrando para nós que para ter galardão, para ter vitória, é preciso ter peleja. É preciso passar pela batalha. Jesus, para ser glorificado, para chegar até a glória, primeiro veio a humilhação, para depois veio a exaltação, né? Mas o que Jesus está mostrando aqui para mim e para você é o após a morte. Após a morte. O que estava esperando aquele rico depois da morte? E o que aguardava Lázaro após da morte? Céu ou inferno? Então é nisso que eu quero que você medite. O que te aguarda do outro lado? Se você morrer hoje, o que te espera? Quem estará do outro lado te esperando? Analise bem a sua vida espiritual. Pense bem, coloque a sua cabeça no travesseiro e pense nesse texto e pense no que Jesus falou com você aqui essa noite. Olha, o rico viveu muito bem nessa terra. O rico teve todas as coisas aqui, mas quando ele morreu, a Bíblia diz que esse homem vai direto para o Hades. O Hades é uma das traduções da palavra que significa inferno. Também conhecido, olha lá, também conhecido como Seol, como Tártaro, como Guiena, como caverna da escuridão. Então, é o inferno. Que ainda não é o lago de fogo, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas é um inferno, é um lugar de tormento. Então, esse rico, quando morre, ele vai para esse lugar. E de lá, a Bíblia diz que ele abre os olhos, estando em tormento, e ele vê quem? Ele vê Lázaro no seio de Abraão. Ele vê Lázaro no descanso eterno, e de lá ele clama: Abraão, meu pai, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo dele com água e venha refrescar minha língua, porque aqui eu estou em tormentos, eu estou sofrendo. Por quê, irmãos? Porque ele amou mais as coisas do mundo do que a Deus. Ele amou mais a criatura do que o Criador. Ele amou mais os bens materiais do que aquele que deu a ele todos os bens, irmãos. A Bíblia vem nos ensinar para mim e para você essa noite, para nós analisarmos esse texto e vermos a nossa vida espiritual. Em que situação nós nos encontramos? Se nós morrermos hoje, qual seria o nosso fim? Qual seria o nosso fim? Quem estaria do outro lado nos esperando? Os anjos do Senhor viriam pegar nós pelas mãos e nos levar para o descanso, para o seio de Abraão? Ou quando nós abriríamos os nossos olhos, estaremos em chamas, em tormento eterno? A Bíblia diz, meus irmãos, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então não é porque eu sou um pastor, ou porque você é um diácono, ou um presbítero, ou de repente você tem um cargo de destaque, você é um ministro de louvor, você é um crente que não perde um culto, mas a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, não herdará o reino do céu. Não adianta nós sermos tudo isso, mas nós não temos amor ao próximo, nós não temos misericórdia. Nós não perdoamos, assim como o Senhor perdoou, guardamos mágoa, rancor no nosso coração. Então, irmãos, analisemos. Todas aquelas pessoas que fazem mal para você, perdoe. Ame o próximo como a ti mesmo. Divida aquilo que você tem. Se uma pessoa te pede um prato de comida, dê um prato de comida. Ame essas pessoas. Ame aquelas pessoas que falam mal da sua vida. Aquelas pessoas que te apunhalam pelas costas. Principalmente essas. Orem por elas, mas não orem para que Deus destrua.
Não ore para que Deus simplesmente queima ela, Jeová, que tem muitos que fazem isso. Não, pelo contrário. Ore para que Deus salve, porque Deus ama as almas, Deus quer almas. Deus quer que você ore pelas almas, até que elas não suporte mais de tanta oração. Faça isso para você garantir o seu lugar no céu. Seja obediente a Deus. Coloca Deus sobre todas as coisas. Amará o teu Deus. Amará o teu Deus. Só a Ele prestará cultos e louvores. Coloque Deus acima de tudo, irmãos. Que você vai ter o mesmo fim, o mesmo desfecho de Lázaro. Os anjos vão vir pegar você naquele grande dia pelas mãos. Mas aquele que não faz a vontade do Pai, diz lá em Marcos... Lá em Marcos, ele diz assim, Marcos 9, olha o que ele diz aqui, vamos folhear a palavra de Deus. Marcos 9, 43, a Bíblia diz assim: e qualquer que escandalizar, 42, Marcos 9, 42, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem no pescoço uma grande pedra de moinho, que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha o que Jesus fala, irmãos. E ele continua dizendo mais: e aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos, o inferno é um lugar tenebroso. O inferno é ausência de alívio de dor. O inferno, irmãos, é o lugar onde Deus vai derrubar toda a ira dele. É a manifestação da ira de Deus. O inferno é um lugar de escuridão, um lugar de dor. É eternidade. Sabe por que é eternidade? Sabe por que quem cai lá não tem mais chance nenhuma de ser salvo? Porque pecaram contra um Deus que é eterno, contra um Deus que é santo, um Deus que entregou o seu Filho para a remissão dos pecados. E ele continua naquele diz no 45, e se o teu pé escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O Senhor Jesus, ele estava alertando aqueles povos. Sabe o que ele falava? Arrependam-se. Arrependam dos seus pecados. Adorem a Deus sobre todas as coisas. Porque o fim daqueles que não adoram a Deus, o fim daqueles que não obedecem a Deus vai ser o inferno. E logo depois o inferno será lançado no lago de fogo, aonde é a segunda morte, irmãos. Olha o que diz. Olha o que diz aqui nos Salmos. Salmos 9, 17, vamos lá, vamos para a palavra, para que não fique só na minha palavra. Vamos aqui, ó, Salmos 9, 17, se você puder acompanhar aí, acompanhe. Olha lá, diz assim: e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que esqueceram de Deus. Apocalipse, vamos lá, Apocalipse, irmãos, olha o que ele fala, Apocalipse 20, vamos lá para Apocalipse 20, Apocalipse 20, versos 11, ele diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu, e a terra e o céu não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, para vocês verem, eu acabei de dizer, o inferno ainda não é o fim, o inferno é só o tormento eterno, irmãos, porque pecaram contra o Deus que é eterno. Olha lá, e o inferno deram seus mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados, olha lá, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte.
morte eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, irmãos. Apocalipse agora 21:8. Olha o que ele diz, aqui ele dá uma lista de pessoas que não vão entrar ao reino do céu. Não estou aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus, estou lendo a palavra, né, que devemos amar uns aos outros e orar por aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, por aqueles que ainda não conseguem ou não conseguem abrir os olhos para enxergar a verdade. Olha lá, diz assim, Apocalipse 21, versos 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vocês estão entendendo a preocupação de Cristo para nos salvar do inferno? Porque é um lugar de tormento, é um lugar onde o bicho não morre, um lugar onde o fogo não se apaga. Lá vai ter pessoas gritando pelo pai, pela mãe, gritando pelo pastor e principalmente vai gritar por Cristo, porque a Bíblia diz que a ira do Cordeiro será derramada naquele lugar. O diabo ele não vai mandar no inferno, ele não manda no inferno, irmãos. Ali quem vai dominar o lago de fogo, quem vai dominar tudo ali vai ser a ira do Cordeiro. Ali vai ter pessoas gritando por Deus, gritando por Jesus, ali vai ter ranger de dente. Para que você possa entender um pouco o que é uma eternidade para todo sempre. Se você conhece um ímpio que morreu há 10 anos, uma pessoa incrédula, uma hora dessa, ele continua no inferno, ele está lá, tormento, ele está lá sendo tormentado, está lá sendo queimado. Nesse momento, enquanto você está assistindo esse vídeo que eu estou colocando aqui no YouTube, tem pessoas ardendo no mármore do inferno. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos vigiar mais, vamos ser mais obedientes à palavra de Deus, porque Jesus, ele diz que o inferno ele foi feito para o diabo e os seus anjos, não foi para mim e nem para você que está me ouvindo aí do outro lado. Então sejamos mais obedientes, amamos mais uns aos outros, vamos deixar as picuinhas do lado, vamos deixar as fofocas, as intrigas de lado, sabendo, irmãos, que temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, isso dá 490 vezes por dia, você tem que me perdoar e eu tenho que te perdoar. E porque às vezes, irmãos, nós vemos cristão, não vamos falar crente, porque crente até o diabo é, né? A Bíblia diz que até ele é crente. Vamos falar por que o cristão muitas vezes não consegue perdoar o irmão que está do lado. Ele não gosta desse irmão, não gosta do pastor, não gosta do ministério louvor. E muitas vezes ora até para acontecer o pior na vida do irmão. Agora fala para mim, não vão morar no mesmo céu? Então um dos dois vão parar no inferno. Qual que tem um coração melhor? É aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que quer abraçar, aquele que quando a pessoa precisa, mesmo a pessoa apunhalando ela pelas costas, mesmo a pessoa falando mal dela, ela estende a mão, ela ajuda. Isso é o amor, que é o amor do evangelho da cruz, onde Jesus estava crucificado, e ele olha para aquele povo, ele tinha o poder de destruir a todos, mas por amor, ele olha e diz, Pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo. Tudo isso ele fez para livrar a mim e a você do fogo do inferno. Então amamos uns aos outros, façamos a nossa parte de cristão. Cristão significa seguidor de Cristo, mas que cristão que nós temos sido? Vamos analisar. Coloque a sua cabeça no travesseiro essa noite quando você for dormir. Imagine essa passagem. E lembre-se do que eu falei, a pergunta que eu fiz para você. O que te espera do outro lado? Se você morrer hoje, o que te aguarda? Quem estará do outro lado te esperando? Jesus ou o diabo? Pense que a sua vida é como um ônibus que está andando e você é um passageiro, certo? E todo mundo sabe que o ônibus, para parar, você tem que puxar a cordinha, né? Puxou a cordinha. Lá chegou o seu momento, chegou a sua parada. O motorista falou, é aqui que você vai parar. E a hora que você descer no ponto, a hora que você chegou lá no ponto, quem vai estar te esperando? Qual é o lugar? Qual vai ser a sua parada após a morte? Porque a Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma vez só. Depois disso, vem o julgamento final. Então, irmãos, vamos analisar,
Vamos refletir melhor a nossa vida espiritual. E pense consigo mesmo. Se você morrer hoje, o que te espera do outro lado? Amém? Tenha uma ótima noite. Forte abraço a todos e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.